Pessoal, vou esperar só mais um minutinho, tá? Que eu acredito que os demais ainda vão entrando. Aí a gente já começa, tá bom? Hoje, vocês já tiveram uma aula antes dessa, né? Ixi, vocês estão mais dormindo do que tudo. Sim, mas hoje teve aquela quantidade de mais de 60 alunos ou não? Porque como tá frio, o povo congela, né? É, tá frio, as pessoas não tinha os 40. Ah, então a gente já tá na média. Vamos começar a aula, que já tá com 36, 35, né? 36 comigo. Bom, bom dia a todos. Espero que vocês estejam. Gostaria de saber, né? Se estão todos bem. Espero eu que sim, porque nesses dias, né? O que a gente mais quer é estar bem. Acho que nesse momento, assim, essa altura da vida. Bom dia, Gabriela Gonçalves. Essa altura da quarentena, só o fato da gente estar com saúde, assim, eu acho que já é primordial. Então, espero que todos estejam bem. Eu quero só recordar com vocês que na última aula nós estávamos trabalhando o parnasianismo, né? O período Parnaso, que é um período extremamente rigoroso, né? Com o fazer literário, né? A gente pode falar que o Parnaso é um retorno do modelo clássico. A gente vai ter a valorização do soneto, da rima, a presença da mitologia grega, enfim, a gente volta com aquela estética de 1500, né? A estética que de 1500 é aquela que busca o equilíbrio, a perfeição formal, né? Uma harmonia no fazer artístico. Pois bem, tudo isso daqui a gente já sabe, né? A gente já tem essa ideia. Deixa eu só recordar com vocês. Na semana passada eu trabalhei com vocês o Olavo Bilac e o Alberto de Oliveira, certo? Os outros autores eu não trabalhei. Confere ou eu estou errado? Eu vou esperar vocês responderem, não sou doido, não. Alberto de Oliveira, que a gente lê o texto Vaso Grego, não é isso? Aê, acho que não. Então eu falei só lembrou, falei só o Olavo Bilac, para mim que eu falei sim, eu li o texto Vaso Grego. Será que eu tô tão doida assim? Falou do vaso, tá vendo, gente? Ó, eu falei do vaso. Mas o Arthur aqui, que talvez não lembrou, Arthur, o Alberto de Oliveira é o que faz um texto mais, eu vou falar de um jeito informal, seria assim, que faz o texto mais fechado mesmo com o parnasianismo, né? Se eu já postei as provas, já, Álvaro, semana passada, na própria aula que nós tivemos, eu já tinha enviado as provas para coordenação, tá bom? Então a coordenação já estava a par do. Agora a Manu falou do Alberto. Assim, tá certo, Alberto. O Manuela, tá certo. O Alberto é o mais certinho, né? O autor mais concentrado ali no parnasianismo, né? Ele faz um parnasianismo por excelência, né? Ele não foge à regra, igual outros autores, que um dos casos é o Olavo Bilac, né? Que tem algumas características ainda de outros períodos literários. Pois bem, já que a gente está indo por essa ponta aqui de traição literária, né? O... Beleza, Álvaro, beleza. Na semana passada, durante a aula, acho que alguém já tinha comunicado à coordenação que eu não tinha passado as notas. E aí a coordenação me pediu as notas e eu já enviei, tá bom? Mas vamos lá. O que vai acontecer? Agora a gente vai para um autor, então, ó, parnasianismo, já contextualizei, busca da perfeição formal, tá beleza?
Agora nós estamos em um período, perdão, agora nós estamos em um autor que se chama Raimundo Correia. O chat aqui, eu estou digitando para vocês o nome do autor. Deixa eu pegar água aqui, só um pouquinho. E o que acontece? O Raimundo Correia é um autor que produziu literatura no romantismo. Então, ele produziu textos literários românticos, daqueles clichês que a gente conhece, sabe? Que é aquele eu lírico idealizado, buscando amor enlouquecedor e tal, beleza, né? Isso é a produção dele romântica. Depois o autor vai pegar o quê? Se converter para o parnasianismo. Então ele vai trazer a sua produção literária para o parnasianismo. Porém, contudo e todavia, algumas características do romantismo permanecerão vivas dentro da literatura dele, né? Então, por mais que ele seja um autor parnasiano, por mais que o parnasianismo combata o romantismo, o nosso autor aqui, o Raimundo Correia, ele vai ainda ter algumas características românticas, que são duas, o pessimismo, né, e a melancolia. No chat para vocês. Então, o que vai acontecer? Ele vai trazer esse pessimismo, ele vai trazer essa melancolia para dentro do texto. E o pessimismo e a melancolia do autor como posso dizer? Ele usa isso dentro do fazer parnasiano. Então, não estou falando para vocês que ao fazer pessimismo e melancolia, ao trazer pessimismo e melancolia, ele vai fazer um texto romântico. Isso não, tá bom? O texto dele, né, é um texto de cunho filosófico. Eu gosto dos textos dele. Dos parnasianos, o que eu mais gosto é o Raimundo Correia. Eu acho que ele traz um texto assim mais afetivo, mas aí já é minha opinião. Né? O que vai acontecer então com esse texto de cunho filosófico do Raimundo Correia? Ele propõe, né, o autor propõe que nós tenhamos um... Peraí, deixa eu escrever, deixa eu digitar e falar depois, porque eu não vou conseguir tudo. Pronto. Ele tem para nós uma leitura de um texto que nós vamos tirar uma reflexão. Ou seja, ao ler o texto, nós vamos tirar dali uma mensagem, nós vamos tirar ali como se fosse uma moral da história. E tirando essa moral, essa lição, é que nós vamos conseguir entender a mensagem que o autor passa. Só que, como eu disse, o autor sempre vai ter uma abordagem de pessimismo e melancolia dentro da sua obra. Ou seja, nós teremos ainda alguns textos dele, né, que são textos bem tristes, digamos assim, né? Textos tristes. A coisa não vai estar muito boa para o nosso lado. O lado da humanidade não está muito positivo, não, né? E uma das abordagens dele é a transitoriedade da vida. O que vem a ser a transitoriedade da vida? Seriam as nossas mudanças, né? Nós com nós mesmos, nós com o meio social. Um exemplo bem clássico que eu posso dar para vocês é, por exemplo, agora vocês no terceiro ano do ensino médio, tentem fazer um autoexame do que eram vocês no segundo ano do ensino médio e do que eram vocês no primeiro ano do ensino médio. É muito legal a gente ver isso. Quer ver mais legal ainda? Quando a gente nos vemos, tipo assim, 8 anos para frente depois do ensino médio.
psiquiatria, sei, quando eu fiz faculdade, eu li um pouquinho Freud, né? A loucura do cara. E aí ele fala que nós morremos e nascemos constantemente, né? Então, por exemplo, vocês morreram para a vida do primeiro ano, nasceram para a vida do segundo ano do ensino médio. Morreram para a vida do segundo, nasceram para a vida do terceiro. Chegar ao final do ano, né, vocês vão morrer para a vida do terceiro ano e nascerão para a vida acadêmica. São essas as transitoriedades da vida. Gente, quer ver um exemplo muito legal que eu estou vivendo agora? É reencontrar, nascer para a vida do cursinho. Talvez não, Caio do Alibe, talvez não. Talvez a gente nasça para a vida acadêmica, né? Mas agora eu estou numa fase, eu estou velhinho, né? Eu dou aula desde os 20 anos, eu estou com 32, eu dou aula há 12 anos. Então, eu reencontrei antigos alunos meus, tô velho, a coisa tá braba. Eu reencontrei antigos alunos meus lá em São Paulo, isso no ano passado. E eles hoje são pais, são mães. E os filhos são terríveis, terríveis, né? Umas crianças. E aí eles ficam assim, professor, me chamam de professor ainda. Meu filho é terrível, professor. Aí eu fico lembrando, você lembra você lá na escola, como que você era? Ó, o que você tá vendo, tá pagando a língua. Aí os alunos ficam assim, professor, mas se eu soubesse. É muito legal a gente ver essa transitoriedade, né? Nós vermos os nossos hábitos e costumes atuais e lá na frente a gente acaba se autoexaminando. É a transitoriedade, nós vamos morrendo e nascendo constantemente para a vida, tá bom? Essa é a proposta do Raimundo Correia, de nós vermos essa transitoriedade. É muito legal, gente, eu acho muito legal isso. Eu amo essa, acho por isso que eu gosto do autor. E fazer coisa aqui de 10 segundos, na faculdade eu cheguei a fazer trabalhos de literatura voltados para, eu ia falar psiquiatria, psicanálise, voltados para psicanálise. Gente, teve um trabalho meu que a professora chegou a pedir para os outros, para os semestres, eu estava quase terminando, estava no penúltimo semestre. Então, ela pediu permissão para o coordenador do curso deixar os outros semestres virem assistir a apresentação do meu trabalho. Nossa, eu tremi na base, mas eu fiz uma análise da obra Chapeuzinho Vermelho por meio da psicanálise. Mano, até hoje falam isso na faculdade. Quando eu vou a São Paulo e passo lá, o pessoal fica louco ainda. Oh, esse é o do Chapeuzinho Vermelho, né? Esse é o do Chapeuzinho Vermelho. Psicanálise é muito legal de estudar. Mas, bem, vimos aqui, então, essa questão, né, dele fazer a transitoriedade, só que agora a gente tem que ver o texto. Que bacana. Aqui eu vou ser um pouquinho, não exibicionista, mas é muito legal. Eu gostei desse resultado. Eu vou pegar o texto dele, que é o mais famoso, que é o texto As Pombas. Tanto que ele ganhou um título, digamos assim, né? O Poeta das Pombas. Eu vou pôr no chat para vocês. Bom de estudar esses períodos aqui é que a gente pode. Depois você conta sim. Esse período como é soneto, a gente bota os textos aqui no chat. Ele é curtinho. Só faltou o último verso aqui que me colou. Aí. Então, ó, se você, quem faz a anotação no caderno pode colocar essa anotação, falar que é o poeta das pombas, que é o caso dele, né, do Raimundo Correia. E aí, o título desse texto aqui, eu não copiei e colei, porque senão não ia caber tudo. As Pombas, o nome do texto, tá? Eu vou ler para vocês. Diz assim: vai-se a primeira pomba despertada, vai-se outra mais outra, enfim, dezenas. Das pombas vão-se dos pombais, apenas raia sanguínea e fresca madrugada. E à tarde, quando a rígida nortada sopra, aos pombais de novo elas, serenas, ruflando as asas, sacudindo as penas, voltam todas em bando e em revoada.
também dos corações onde abotoam os sonhos, um a um, céleres voam, como voam as pombas dos pombais. No azul da adolescência, as asas soltam, fogem, mas aos pombais as pombas voltam, e eles, aos corações, não voltam mais. Ok. Por exemplo, o assunto do texto são as pombas, né? Ó, vai ser a primeira pomba, dos pombais vão se dos das pombas vão se dos pombais, e à tarde elas voltam. No presencial, eu gosto de fazer essa pergunta. Assim, esse texto aqui eu uso desde que eu comecei a dar aula de literatura. Eu amo esse texto, eu achei ele lindo. Então, por exemplo, ó, as duas primeiras estrofes nós falamos das pombas. As duas últimas estrofes, ele vai comparar algo com as pombas. Então, também terceira estrofe agora, também dos corações onde abotoam os sonhos, um a um céleres voam, como as pombas voam dos pombais. Então, o autor comparou as pombas com os nossos sonhos. E aí, ó, na última estrofe, diz assim, que no azul da adolescência, ou seja, na idade de vocês, as asas soltam, ou seja, a gente vai lutar pelos nossos sonhos. Aí as duas últimas estrofes são cruciais, mas aos pombais, as pombas voltam, ou seja, as pombas voltam para os pombais. E eles, aos corações, eles quem? Os sonhos não voltam mais. Ou seja, realize seu sonho, porque depois você nunca mais, porque depois ele não volta. Ou realize o seu sonho, porque agora você tem oportunidade. Seria mais ou menos assim: agora, corra atrás do seu sonho de fazer um curso superior ou um outro tipo de curso, que eu não sei quais são os sonhos de vocês, mas façam agora, porque vocês estão no azul da adolescência, como diz o texto. O que significa isso no azul da adolescência? Vocês estão com força, com coragem, com garra, né? Então, lute pelo seu sonho agora, porque depois seu sonho não volta mais, tá bom? Qual que é o pessimismo e melancolia do texto? Dizer que o sonho não volta mais. Ou seja, você só tem esse momento para lutar pelos seus sonhos, tá bom? Eu acho esse texto muito bonito, eu não sei por que eu gosto tanto. Eu acho que é porque quando a gente é jovem, a gente tem coragem. Gente, na idade de vocês, tem coragem. Depois que vai pegando idade, você pega maturidade, vocês não têm mais coragem. Tá bom? Alguém ficou com alguma dúvida desse texto e do autor? Todo mundo entendeu tudo? Vocês sabem tudo? Posso confiar? Ó, o silêncio vale mais do que 1000 palavras, hein? Porque eu não sei se vocês estão digitando e às vezes atrasa a digitação. Eu vou pôr um outro texto dele para a gente ler. Tudo bem? Valeu, Juliana. Eu vou pegar um texto dele que se chama O Vinho de Hebe. Deixa eu pegar aqui para vocês. É soneto também, né? Soneto é mais tranquilão. Esse eu vou ter que copiar o título, porque o título já é um pouquinho maior. Aqui, ó, são duas estrofes, deixa eu ver se veio certinho, bem separadinho. E aí eu vou pôr as duas últimas agora. Então, ó, Hebe, na mitologia romana, é a deusa da juventude. E o vinho dela, para os mortais, era algo extremamente almejado. Por quê? Quem bebesse do vinho de Hebe teria juventude eterna. Então, essa é a mitologia do vinho de Hebe, tá bom? Aí diz assim o texto. Agora vamos ao texto, o vinho de Hebe. Quando do Olimpo nos festins surgia a Hebe risonha, os deuses majestosos os copos estendiam-lhe ruidosos.
e ela passando os copos lhes enchia. Fica-se melhor assim, e ela passando os copos lhes enchia. A mocidade, assim, na rubra orgia da vida, alegre e pródiga de gozos, passa por nós, e nós também, sequiosos, nossa taça estendemos-lhe vazia. E o vinho do prazer, em nossa taça, verte-nos ela, verte-nos e passa, passa, e não torna atrás o seu caminho. Nós chamamo-la em vão. Em nossos lábios restam apenas tímidos ressábios, como recordações daquele vinho. Então, vamos lá, a interpretação do texto. Ó, a primeira estrofe, a gente tem, então, o vinho, a Hebe, os deuses do Olimpo estão estendendo, né, o vinho para Hebe, e aí ela vai passando e vai enchendo o copo deles de vinho. A mocidade, ou seja, os jovens, os adolescentes, na alegria da adolescência, também estende a taça para ela, só que ela passa e deixa a taça vazia. E aí a gente chama, né, nós chamamos-las em vão, né? E aí a gente tenta chamar ela como recordação daquele vinho. Por quê? A juventude é passageira, vai passar. E aí a gente perdeu o tempo de juventude. Pois bem, qual que é o pessimismo e a melancolia? Todo mundo vai ficar velho. Melquisedeque, depois que vira 30, gente. Todo mundo vai ficar velho um dia. Essa é a mensagem do texto. Lógico que ela fala de um jeito mais bonito, né? Eu que falei de um jeito mais informal. Beleza. Isso daqui, então, é Raimundo Corrêa. Eu quero saber se alguém tem alguma pergunta, alguma coisa, que eu já vou partir para o próximo autor, para a gente encerrar esse período parnasiano. Vocês sabem de tudo? Eu posso confiar? Ó, o silêncio vale mais que 1000 palavras. Vocês sabem de tudo. Ó, Juliana, sim, gostei, Juliana. Sim, sabe de tudo. Ah, tá achando que... Ah. E agora a gente vai para o nosso último autor do parnasianismo. É mais ou menos. Não, falou sim, tá falado. Vocês sabem de tudo. Não, que isso, tranquilo. Arte pela arte? Então, no caso, Letícia, o Raimundo Correia, ele está fazendo uma traição parnasiana. Então, ele vai trair esse parnasianismo quando ele traz o pessimismo e a melancolia. E aí a gente não tem necessariamente o arte pela arte. Por exemplo, o vinho de Hebe, a gente ainda pode fazer que o arte pela arte é o... Como é que fala? É com a mitologia. Nossa, o cérebro. Então, ó, o vinho de Hebe a gente pode falar que o arte pela arte é relacionar com a mitologia. No texto As Pombas, a gente já não tem, tá bom? Então, esse autor, o Raimundo Correia, e o próximo que eu vou passar para vocês, que é o Vicente de Carvalho, eles dois, mas eles vão trair o parnasianismo com uma força, minha filha, que você não está entendendo. E aí tem aquela pergunta, mas professor, afinal, por que o texto é parnasiano? Porque a gente continua usando soneto, porque a gente continua cultivando a mitologia grega, a gente ainda busca a perfeição formal. Olha aqui, Letícia, esse terceiro ano, né? Olha esse último texto que eu postei, o Vinho de Hebe. A gente tem a mitologia, soneto, a rima, ó, surgia, vai rimar com enchia, orgia, vazia. Depois vem majestosos, ruidosos, gozos, sequiosos. Pois taça, passa. Vai ser caminho, vinho, lábios, ressábios. Então, o texto tem toda a rima rica que eles valorizam tanto nesse período aqui. Por esse motivo que a gente encaixa esse texto ainda no parnasianismo, né? Mas o arte pela arte, eles vão dar uma traição legal, tá bom? Os dois últimos autores, Raimundo Corrêa e o Vicente de Carvalho, que é esse título que está aqui no chat para vocês. Agora, tá, eu ia perguntar se você entendeu, Letícia. Fechou, está entendido então. Agora, gente, se eu falei, até por meio da pergunta da Letícia, eu falei que o autor estava traindo
o parnasianismo, vocês não vão ter ideia o Vicente de Carvalho. Porque o Vicente Carvalho, ele é, sem sombra de dúvida, o autor mais subjetivo do período. Mas espera aí, gente. O parnasianismo, ele é objetivo e não subjetivo, né? E aí o Vicente Carvalho traz isso para a literatura. Subjetividade. E a subjetividade não é característica parnasiana. Automaticamente, a gente vai falar que o Vicente de Carvalho já está em um período de transição. Deixa eu escrever primeiro. Escrever que eu acho engraçado falar. Deixa eu digitar, né? Por que a gente vai falar que ele está no período de transição? Porque o Vicente de Carvalho já está trazendo para a literatura as características do próximo período, que é o simbolismo. A subjetividade é uma dessas características que ele traz para nós, né? Do período estar voltado mais para a questão sentimental, né? Mas cuidado, quando eu digo sentimental, não é amor. Amor é romantismo. Sentimental são sentimentos sociais, né? As questões da sociedade que nos ferem, nos machucam. Olha esse momento que a gente está de pandemia e o caos que está tudo. A gente não sabe mais o que vai acontecer, né? Então, fere os sentimentos sociais, né? Não são todos que têm o conforto de estar sentado diante de um computador, celular, assistindo a aula. Eu estou numa cadeira aqui super confortável, no conforto da minha casa. Não são todos que têm isso, né? Então, são essas feridas sociais que a gente vai relacionar dentro desse texto. Gabriel Orlando, sentimentos de raiva e ódio também fazem parte, não do Vicente de Carvalho, mas no próximo período literário, a gente vai ter a frustração do ódio, a frustração da raiva. Ou seja, alguém que recebeu essa carga de ódio, recebeu essa carga de raiva e está sofrendo porque recebeu essa carga. Né? E eles, no caso do. Eu estou acabando falando um pouco do simbolismo, não é isso que eu quero falar. Isso aí, Manu, é o simbolismo. Porque o simbolismo, o eu lírico, ele sofre com os sentimentos ruins da sociedade. O simbolismo, ele sofre com isso. O Vicente de Carvalho está nessa transição. Por quê? Ele traz a subjetividade, tá bom? Ele traz o sentimento para dentro do texto. Mas não é, igual o Gabriel falou, de raiva e ódio, tá bom? O que ele traz para nós, então, professor? De novo, uma reflexão acerca da transitoriedade. Vamos ter essa transitoriedade social, né? A gente vai ter essa questão, morremos e nascemos constantemente. Olha o Freud de novo aqui, pairando as nossas cabeças. Morremos e nascemos constantemente. Gente, eu devia fazer isso na literatura e psicanálise. Tem uma pós-graduação disso lá em São Paulo. Só não me anima a voltar para São Paulo. Todos os nossos poetas aqui são poetas que têm títulos. O Raimundo Corrêa, poeta das pombas. O Olavo é príncipe dos poetas brasileiros e poeta das estrelas. O Alberto de Oliveira é chamado de poeta ortodoxo, porque ele é fiel, né? O poeta ortodoxo. No caso do Vicente de Carvalho, ele é o poeta do mar. Por que ele é o poeta do mar? Porque o autor aborda o mar como algo transcendental. Gente, eu não estou digitando Agora foi. Seria esse algo transcendental que eu estou falando para vocês? Vocês já viram aquela novela?
Sim, Manu. Sim, a resposta para a sua pergunta é sim, mas o autor é mais parnasiano do que simbolista. E eu vou chegar a essa reflexão. Deixa eu tentar só explicar esse transcendental antes que eu perca o fio da meada aqui na minha cabeça. Sabe cena de novela? Faz muito tempo que eu não assisto novela, mas quando eu assistia, tinha isso sim. Que se passa no Rio de Janeiro, aí o personagem está passando por um momento ruim da vida, e aí ele fica caminhando na praia, olhando as ondas, e fica, ali vagando, né? O seu pensamento vai, né? Ali vagando nas ondas do mar. Eu não sei se vocês já viram isso, mas, poxa, gente, por favor, me ajuda na viagem com a maionese. Vocês têm que viajar comigo aqui. Porque essa é a transcendentaliedade. Nossa, nem vou conseguir falar isso de novo. Que ele aborda do mar. O mar serve como refúgio. O mar serve como algo que leva, né? O seu sentimento, ele leva. O horizonte do mar é algo para o autor, né? Que leva os seus sentimentos. Ele carrega os seus sentimentos. Tá bom? Por favor, essa parte do mar transcendental, alguém ficou com alguma dúvida? Vocês entenderam? Ou melhor dizendo, vocês entenderam tudo de Vicente de Carvalho? Apesar que eu nem coloquei um texto dele para a gente ler, né? Espera que eu vou pegar um para a gente ler. Tem uns textos dele que são bem reflexivos. Deixa eu ver se eu acho o que eu quero, que eu não lembro o título. Ah, essa mesmo. Olha o título do texto, se não é um título bem simbolista. Deixa eu pôr aqui para vocês no chat. Felicidade. Será que ela existe? Nossa, me deu vontade de tomar café. Já o intervalinho, eu vou tomar um cafezão. Felicidade. Olha só o texto. Só a leve esperança em toda a vida disfarça a pena de viver mais nada. Nem é mais a existência resumida que uma grande esperança malograda. O eterno sonho da alma desterrada, sonho que a traz ansiosa e embevecida. É uma hora feliz, sempre adiada e que não chega nunca em toda a vida. Essa felicidade que supomos, árvore milagrosa que sonhamos, toda arreada de douros pomos. Existe sim, mas nós não a alcançamos, porque está sempre apenas onde a pomos e nunca pomos onde nós estamos. Eu acho a reflexão desse texto muito legal, porque ele está falando que a felicidade existe, ela existe, e a gente planta a felicidade, mas aonde nós plantamos a felicidade, nós não ficamos, nós não estamos. Quer ver eu dar um exemplo assim? Deixa eu ver se não é perigoso dar esse exemplo para vocês. É um exemplo que eu acho que dói um pouquinho. Por exemplo, às vezes a gente coloca a nossa felicidade em uma outra pessoa, em um relacionamento, mas essa pessoa, ela não está onde eu estou. Por exemplo, essa pessoa não está nos mesmos sonhos que eu, nos mesmos espaços que eu, essa pessoa não está nos mesmos momentos que eu, nos mesmos projetos. Então, eu coloquei a felicidade nela, só que ela não está comigo agora. Então, automaticamente, essa pessoa é meu projeto de felicidade distante de mim. Não vou ser feliz, porque eu coloquei minha felicidade na pessoa. Pô, deu um murro em vocês agora. Eu não sei se vocês entenderam. Não sei se vocês entenderam a minha explicação. Eu tô me divertindo sozinho hoje aqui. Gente, alguém ficou com dúvida do Vicente de Carvalho? Alguém tem dúvida do desse autor? Eu tô pegando meu celular para ver, eu sempre esqueço o horário, vocês já sabem disso.
Eu vou ver meu horário. Eu não sei até que horas que eu vou aqui. Terceiro ano. 45. Ah, tá sussa, prof. Fechou, então. Ó, eu vou encerrar esse primeiro tempo por aqui. Pode colocar o nome na chamada. E depois, no próximo tempo, a gente vem com o simbolismo. Quem for tomar um cafezinho aí, bom café para vocês. Até daqui a pouco. Vocês que estão aqui, conseguiram colocar já o nome na chamada? Ah, tá colocando ainda, né? Davi, Juan, Luan e Manuela. Colocaram?